Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por você estar acessando o nosso canal, o nosso portal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp ou em qualquer outro lugar que alguém compartilhou. Meu nome é Eli Maurício Batista, sou professor de estudos bíblicos, especificamente da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí há 20 anos ensinando e aprendendo. Portanto, quero te pedir também que compartilhe o nosso canal, que compartilhe conhecimento. Talvez você não saiba, mas a palavra conhecimento no hebraico significa luz e a falta de conhecimento significa trevas. Então compartilhe, leve conhecimento, leve luz às pessoas, porque nós estamos numa era de grande engano, principalmente na área teológica, e as pessoas precisam saber a verdade da palavra de Deus. Não se esqueça então de compartilhar tudo isso que você está ouvindo, e nós estamos aqui para falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas, se referindo à lição de número 7 do terceiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós gravamos o primeiro episódio falando sobre a oferta de Caim e Abel. Se você não acessou, acesse lá, porque agora nós vamos estar falando sobre a primeira menção de dízimo na Bíblia, que é o dízimo de Abraão, ou de Abrão, e também o dízimo do seu neto Jacó. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Você vai dar uma lida primeiro do versículo 1 ao 24, mas nós vamos ler apenas aqui alguns versículos para que você possa entender o contexto de tudo que estava acontecendo, para que a gente possa ter uma correta interpretação do texto juntamente com o seu contexto. Então vamos à leitura bíblica. Gênesis capítulo 14, versículo de número 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Após essa leitura, eu queria que você prestasse atenção em alguns ensinamentos que esse texto nos dá, isto é, no seu contexto literário, no seu contexto histórico também, porque se a gente for ler a Bíblia de maneira rápida e a gente não entender muito, a gente acaba tirando conclusões erradas, precipitadas. A primeira coisa que você precisa saber se encontra no versículo 22, é que Abraão, ele jurou a Deus, antes de tudo, isto é, ele fez um voto a Deus de não tomar dos espólios ou dos despojos de guerra. Na verdade, ele fez uma promessa voluntária. Ele deu esse dízimo a Melquisedeque de maneira voluntária. Segundo ensinamento é que ele deu o dízimo daquilo que porventura viria a ser seu. Isto é, ele deu o dízimo dos espólios, dos despojos de guerra. Aquilo não era dele. Ele foi, saqueou a cidade e deu o dízimo disso. Você não vai ver ele dando o dízimo das suas vacas, das suas ovelhas, das suas plantações. Então ele deu o dízimo, na verdade, daquilo que não era dele, mas daquilo que porventura, como o costume da época, e vamos ver isso mais à frente, do que viria a ser dele. Terceiro ensinamento é que as Escrituras não mencionam na caminhada, na vida de Abraão, que ele repetiu isso novamente. Isto é, você não vai ver mencionado nas Escrituras, seja no livro do Gênesis ou em qualquer outra parte, até Apocalipse, de que Abraão repetiu, na verdade, essa questão de dar o dízimo, seja a Melquisedeque novamente, ou a outro rei, ou a outro Deus. Você não vai ver nada mais sobre ele, sobre esse assunto nas Escrituras, mencionando Abraão. Aliás, você vai ver, mas apenas repetindo esse mesmo texto. O quarto ensinamento é que ele deu voluntariamente, isto é, voluntariamente, sem preceitos, sem mandamento, sem nenhuma lei. Não tinha nada escrito dizendo para Abraão dar o dízimo. Não tinha nada escrito para Abraão fazer isso. Nem o próprio Deus mencionou nas Escrituras de que ele precisava fazer isso. Portanto, ele deu de modo voluntariamente. Está lembrado do primeiro episódio, na questão de Caim e Abel? Quem foi que mandou eles darem oferta ao Senhor? Eles deram voluntariamente, de gratidão ao Senhor,
por reconhecimento. Nesse mesmo voto de Abraão, você vai ver que ele reconheceu que quem deu a vitória a ele, na verdade, foi o Senhor. Então ele deu de modo voluntário. Ninguém obrigou ele, nem Deus obrigou ele a dar. Agora, o quinto ensinamento é que matematicamente, você é inteligente, sabe disso, que ele deu 10% a Melquisedeque e ele deu, na verdade, 90%, ao rei de Sodoma, e a gente vai ver que ele deu apenas, na verdade, ele tirou apenas a comida para os seus homens. 10% a Melquisedeque, 90% ao rei de Sodoma, tirando apenas ali a comida porque os seus homens estavam com fome. Então a gente pode ver aqui nesse texto que o dízimo ele é antes da lei, tá? A lei não existia ainda, depois que Deus regularizou essa situação, mas o dízimo na verdade ele é antes da lei. Mas eu posso dizer também para você que o dízimo ele é antes de Abraão. Por que antes de Abraão? Porque os povos naquela região e em outras regiões do mundo já praticavam dar o dízimo aos seus reis, aos seus deuses, e também pagavam o dízimo como imposto. Isso, se você for pesquisar nas melhores enciclopédias, como a enciclopédia americana, a enciclopédia católica e outras enciclopédias no mundo, ou se você estudar um pouco de antropologia, você vai ver que já era costume dos povos a darem dízimos. Não só darem dízimo, mas também eles praticavam outras coisas que já tem na Bíblia. Um exemplo de algumas coisas: circuncisão, antes de ter na Bíblia eles já praticavam, o levirato, a purificação, o dízimo, como nós já mencionamos, ofertas, as pessoas já davam aos seus deuses, aos seus reis, sacrifícios humanos, por exemplo. Então aqui na questão de Abraão, nas guerras, já era costume dos povos darem dízimo ou parte dos despojos aos líderes, aos reis, aos deuses, etc. Então com quem Abraão aprendeu isso? Certamente Abraão aprendeu isso com seu pai e vendo também os ensinamentos das outras culturas. Foi isso que aconteceu ali. E a gente é bem claro quando diz que nós precisamos entender o contexto literário, o contexto histórico do que estava acontecendo. Bem claro para você que Abraão jurou, ele fez um voto a Deus, ele deu o dízimo daquilo que não era dele. As escrituras não mencionam ele dando novamente, ele deu voluntariamente, ele deu 90% ao rei de Sodoma, ele deu, na verdade, 10% a Melquisedeque de modo voluntário, assim como Caim e Abel, também de modo voluntário, sem obrigação, sem lei, sem preceito, deram as suas ofertas ao Senhor. Abraão também deu de modo voluntário seu dízimo ao Senhor, reconhecendo, honrando a Deus, porque Deus o livrou naquela batalha. Amém? Bem entendido então? Então agora vamos para o dízimo de Jacó. O dízimo de Jacó está registrado em Gênesis capítulo 28, versículo de número 20, que diz assim: fez também Jacó um voto. Jacó era neto de Abraão. Lembra que Abraão fez um voto? Então Jacó também aqui fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Então, da mesma forma que Abraão fez um voto ao Senhor, provavelmente o seu neto Jacó aprendeu na tradição da família. Você vai ver que Isaac, por exemplo, que era pai de Jacó, você não vai ver nenhuma menção ele dando dízimo, mas provavelmente essa tradição já estava dentro da família. Mas tem algo aqui bem interessante, de que Jacó também, da mesma forma que Abraão, ele deu de modo voluntário, mas ele foi enfático em dizer o seguinte: se o Senhor me der, se me fizer passar, ou e me fizer passar. Então o próprio Jacó estava dizendo que ele ia dar o dízimo de uma maneira condicional. Nós somos inteligentes e o texto diz isso, não tem como tirar. Ele ia dar o dízimo de maneira condicional. E uma coisa também bem interessante que a gente pode perguntar nessa passagem: a quem Jacó deu dízimo?
Abraão deu, na verdade, a Melquisedeque, rei de Salém, mas a quem na verdade, Jacó deu o dízimo. E a gente vê que somente 400 anos após é que foi instituído o sacerdócio. Se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, Jacó deu a quem? Porque só 400 anos depois é que foi instituído o sacerdócio. E agora, uma coisa é certa, nós não sabemos também se ele deu. A Bíblia não diz se ele deu. Então fica aqui esses ensinamentos dessa passagem. A gente não está aqui forçando o texto, nem tirando, nem colocando, apenas utilizando-se do próprio texto e do contexto histórico, que não tem como negar que está na história. A palavra-chave de tudo isso que nós vimos até aqui é o seguinte: gratidão. Ambos foram gratos a Deus, ambos fizeram de modo voluntário, eles não fizeram por mandamento ou por preceito, mas foi apenas por reconhecimento de que Deus era o dono de tudo, ou de que a vitória deles dependia única e exclusivamente de Deus. É isso que nós tiramos dos ensinamentos dessa passagem. Então continue acompanhando esse episódio, porque agora nós vamos passar para o dízimo no período da lei. E depois que nós falarmos sobre o dízimo no período da lei, nós vamos falar sobre o dízimo no período da graça, no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Que Deus possa te abençoar grandemente. Não se esqueça, compartilhe esses episódios e quando chegar no final de tudo, a gente vai juntar e você vai ter um esclarecimento sobre esse tema da nossa lição. Faremos outros temas também e outros assuntos também. Obrigado por você acessar esse canal, que Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo possa iluminar a palavra de Deus no seu coração. Estamos fazendo isso para a glória do nome dEle, transmitindo luz, transmitindo conhecimento, porque Jesus mesmo disse: ide e ensinai.